vereador Renato Sandré, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, e em especial os alunos da Faculdade de Goiânia, que nos dignifica com suas presenças, e bem como um dos professores daquela entidade, o nosso amigo Bruno Falcão. E a gente prometera que numa dessas oportunidades que a gente usasse a tribuna, nós iríamos fazer dar um enfoque a respeito de contas públicas, uma vez que o pessoal é aluno da faculdade no curso de administração de contas públicas, e seria interessante que a gente mostrasse como funciona mais ou menos as contas públicas de um município. Mas antes disso, senhor presidente, eu gostaria de, primeiro, agradecer aos nobres vereadores e amigos e amigas pela lembrança que tiveram no transcorrer de mais uma idade nossa e de minha esposa, que ocorreu no dia 1º de novembro, e graças a Deus vocês me privilegiaram com as palavras carinhosas que, em nome de Vera, de meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, minha mãe, meus irmãos, a gente agradece penhoradamente. E depois falar para os alunos, professores, amigos, a plateia aqui presente, a respeito de contas públicas, a gente não poderia deixar de começar falando o que é que compõe a conta de um município. A gente sabe que a principal entidade responsável para se levar avante uma administração é a entrada e saída de recursos, ou seja, receita e despesas, está certo? Logicamente, não só o município de Goiânia, como todos os municípios brasileiros, né, todos os estados e a União, eles vivem de receitas. Aquelas receitas que são próprias, né, e logicamente que a União não tem receita própria, porque tudo dela é abocanhando os municípios e depois ela devolve ao município de diversas maneiras, tá certo? E aí cada município recebe os investimentos tanto do governo federal quanto do estadual e as suas receitas próprias, que traduzem receitas, para poder fazer valer e usar adequadamente nas despesas, com pessoal, com demais custeios e com os investimentos que a gente vê aí. Uma escola, quando é construída, geralmente uma escola é construída com dinheiro de investimento. Já o lixo, né, a coleta de lixo, a manutenção, essa é parte de custeio, são despesas que você tem que tê-las, né? Já um investimento, não, se você não tiver recurso, você não faz uma escola, não faz um posto médico, né? Não faz um hospital, não faz quaisquer, não pavimenta uma rua, não é? Já uma manutenção da rua, por exemplo, recomposição do calçamento, isso é uma despesa, não é investimento, tá certo? Tanto é que quem deveria gerir uma manutenção de serviço público é a Secretaria de Serviço Público. Já um investimento, obra de investimento, quem deve gerir é a Secretaria de Obra e Urbanismo. E para fazer ajustes na receita e na despesa, cada gestor público, ou seja, o prefeito, o governador, ou até mesmo o presidente da República, ele está sujeito a prestar conta à sociedade daquilo que ele usou, quer de investimentos e quer das despesas oriundas dos investimentos. E todo ano nós vivenciamos o período onde nós recebemos do governo municipal, ou o estadual manda para a Assembleia Legislativa, ou o governo federal manda para o Congresso, né, que é a Câmara e Senado, os seus orçamentos. E eles são feitos em 3 etapas. A primeira é o plano plurianual. É um plano que direciona tudo aquilo que vai acontecer no município. Esse plano ele tem uma validade de 5 anos e geralmente ele começa no segundo ano, no segundo exercício do gestor municipal. Por exemplo, Fred assumiu em janeiro de 2013 e o ano passado ele fez o seu plano plurianual que vai acabar no ano de 2017, ou seja, um ano após o seu primeiro mandato, tá certo? Se ele se reeleger, logicamente ele vai administrar ainda um ano
do plano plurianual, que é de 2013, 2017. E, em seguida, todo ano, são enviadas para a Câmara Municipal a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Além do que, o próprio gestor pode, em tempo hábil, fazer algumas alterações no plano plurianual. Tanto é que está tramitando na Casa um projeto do Poder Executivo que vai tratar exatamente de fazer uma revisão no plano plurianual. Logicamente, isso vai afetar o andamento da lei orçamentária e da LDO, porque a gente só pode tratar a LDO quando tiver conhecimento do que alterou a PPA. Porque nenhuma ação pode ser feita na LDO se não estiver devidamente configurada no PPA. Ou seja, nós estamos aqui com o projeto da LDO em fase de acabamento, estamos analisando o PPA, para depois a gente fazer agora a análise da lei orçamentária, que é onde você vai verificar aonde vai ser alocado o recurso para o ano 2015, tá certo? A PPA, esse viera final de setembro, para a gente fazer a análise, mas a lei de diretrizes orçamentárias, o prazo pela nossa Constituição Municipal era de 15 de abril até 30 de maio. No entanto, uma alteração de forma inconstitucional do governo do Estado, fizeram uma alteração na lei orgânica do Estado e colocou que as LDOs viriam para as casas até 5 de agosto de cada ano. Ou seja, recebemos aqui em 5 de agosto e a gente tem até 20 de outubro para poder entregar a LDO devidamente ajustada. Atrasou exatamente por isso. Como veio a PPA, a gente tem que pegar e ter o cuidado de verificar se ela está condizente com o que está na PPA. E a lei orçamentária deverá chegar aqui. Já chegou 5 de setembro e a gente tem até 5 de dezembro para dar uma satisfação e devolver aprovada para o Poder Executivo, com emendas ou sem emendas. Quais são as emendas? O prefeito manda o valor o ano passado ele mandou um orçamento de 150 milhões e em seguida mandou uma versão nova para 260 milhões. Esse ano, a que está na casa, gira em torno de 245 milhões. Logicamente, a gente tem a oportunidade, apesar de a gente dizer que o vereador não pode fazer nada porque quem faz é o executivo. Mas nós temos a oportunidade, nesse período agora, de 5 de setembro a 5 de dezembro, fazermos algumas alterações na lei orçamentária anual para poder privilegiar aqueles projetos que a gente acha que ele é prioritário. Por exemplo, saneamento básico. É um projeto que a gente vê que o Brasil todo fala que carece de saneamento. Hoje apenas 55% das cidades, né, da população ela é saneada. Logicamente, é uma oportunidade que o prefeito tem de dar prioridade ao saneamento básico. Educação e saúde, por sua vez, existem limites federais que você não pode abrir mão. Saúde, 15% e educação, 25%. Então, você não tem como fugir disso. O gestor, quando ele abre mão disso aí, ele é punido porque ele não alcançou aquele percentual que é obrigação de lei. E aí a gente aproveita para dizer o seguinte: uma vez montado o orçamento anual, que é a lei orçamentária anual, cabe agora aos órgãos fiscalizadores acompanharem a gestão desse dinheiro. Quer o recurso advindo, quer a despesa feita com com as receitas que vieram tanto dos órgãos estadual e federal, como também receitas próprias, que é o caso do IPTU, do ISS, que são as receitas que são de cunho municipal. O ITBI é federal, né? O ITBI é cobrado pelo município, no entanto, ele é um imposto federal. O ITR também é um imposto que é cobrado do município, no entanto, ele é um tributo federal, tá certo? E aí vem aonde a gente poderia verificar o seguinte: na nossa lei orgânica,
no que diz o artigo 57, ele fala o seguinte, a seção 6, que é da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. E o importante é a gente saber que, no seu artigo 57, diz o seguinte, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo pelo sistema de controle do Executivo instituído em lei. Ou seja, é grande a responsabilidade da Câmara Municipal de Goiânia, como de todas as câmaras, porque ela é a responsável pela fiscalização contábil financeira do município. E aí você vai ver o seguinte, a gente tem um controle interno, a Prefeitura também tem seu controle interno. E a Câmara ainda, com o auxílio do Tribunal de Contas, exerce o controle externo. Que aí é que aumenta a responsabilidade de nós vereadores, porque a gente, apesar de a gente achar que o Tribunal de Contas dele faz uma fiscalização política, né? Mas essa fiscalização é feita primeiramente pelos técnicos do Tribunal de Contas, os auditores. E, logicamente, a política, como a gente sabe que ela manipula de alguma maneira as coisas, quando chega no conselheiro, ele às vezes ele pega uma conta daquela, demora 2, 3, 4, 5 anos para mandar para as câmaras. No entanto, quem tem o poder de rejeitar ou aprovar é a Câmara Municipal. E a gente tem prazos para serem cumpridos quando a conta chega. Para você ter uma ideia, a gente, até 30 de março de cada ano, o prefeito tem a obrigação de mandar para o Tribunal de Contas, com cópia para a Câmara, as contas do exercício. Por exemplo, esse ano, 30 de março, ele mandou as contas de 2013. E o que é que acontece? Quando essa conta chega, ela deveria ficar à disposição de toda a sociedade. Porque qualquer cidadão tem o direito de chegar, uma vez sabendo que foi publicado ali as contas do gestor, do exercício, quer seja do prefeito, quer seja do secretário, porque uma conta ela é dividida em duas fases. É a conta do gestor em si, que é o gabinete do prefeito, e a conta dos secretários, porque são ordenadores de despesas. E o que é que acontece? Independente de qualquer denúncia, toda a conta ela é analisada pelo Tribunal de Contas. E também deveria ser pela Câmara de Vereadores. Antes do tribunal emitir um parecer prévio, a gente poderia também fazer um parecer prévio a respeito das contas do gestor, tá certo? No entanto, como demora muito, e são 12, 13 volumes, a Câmara sozinha, com os vereadores, não tem a capacidade de fazer isso. E aí a gente aguarda, geralmente, que venha um parecer prévio do Tribunal de Contas. Aí o que é que ele faz? O Tribunal de Contas ele analisa à luz daquilo que é municiado com informações. Existe um instrumento chamado SAGRE, que ele é interligado entre os tribunais de contas e as prefeituras, que diariamente, você municia de informações. Baseado nisso, e quando o prefeito manda a prestação de conta, o Tribunal de Contas vai fazer uma comparação entre aquilo que ele viu, que foi fomentado de informações, e aquilo que ele tem em mãos agora. Quando ele vislumbra que já existe alguma incoerência, ele já faz um alerta e emite uma auditoria localizada, independente de qualquer denúncia de cidadão. Ele já faz isso aí e torna público. Se vocês tiverem o cuidado de entrar no portal do Tribunal de Contas, você vai ver contas de Goiânia de todos os municípios do estado. Logicamente que eles não têm uma equipe para fazer isso num tempo rápido. É por isso que as contas, às vezes, levam 5, 6 anos para chegar para ser julgada. Mas, quando ela vem para submeter a um julgamento da Câmara de Vereadores, a Comissão de Finanças, que é a principal responsável pela análise, ela deveria ficar, e se não ficar, a sociedade tem que cobrar, ela tem que ficar 60 dias de plantão à disposição de cada cidadão, para poder explicar aquilo que está na prestação de contas. E geralmente a prestação de contas ela não vem apresentando os vícios, ela faz uma análise fria. O prefeito, ao invés de aplicar 25% na educação, aplicou 24,3%. Entendeu? E se ele faz o comentário, mostra aquilo que está incongruente, né?
e dar uma sinalização para que os órgãos ou consertem ou não repitam os erros. Agora, quando tem uma denúncia, aí sim, eles vão, ou então quando eles mesmos encontram. Porque geralmente quando ele vê, no caso, por exemplo, que a gente vê que infelizmente Goiânia hoje já estamos com 22 meses de administração e não conseguimos ainda sair do vermelho com relação ao limite da folha de pagamento. Esse aí ele vai lá em cima, não tem para onde. Porque ele sabe que é uma preocupação que todos os tribunais têm com as contas públicas com relação à folha de pagamento. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu ainda, nesses 22 meses, sair do vermelho. Então, esse é um ponto onde, com certeza, o Tribunal de Contas faz logo um apurado minucioso, porque ele sabe que é um local que ele vai encontrar alguma irregularidade. Como também Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Educação, porque gerenciam verbas carimbadas que eles têm o poder de fazer a própria fiscalização. O Fundo de Saúde e o Fundeb, né? Os conselheiros do Fundeb, eles têm condições de fazer análise e emitir pareceres. Não são conclusivos, né? Porque conclusivo é o do Tribunal de Contas, tá? E da Câmara. Mas ele dá o parecer à luz daquilo que também o gestor apresenta. Logicamente o tempo passou, mas a gente, em outra oportunidade, poderá voltar a tratar do assunto. E qualquer dos amigos aí, alunos, tiver alguma dúvida, aquilo que a gente puder responder, a gente responde. E não puder, a gente vai pesquisar e vai. Isso é um prazer para a gente continuar mostrando aquilo que a gente aprendeu aqui a respeito de contas públicas. Muito obrigado, senhor presidente.